O negócio é o seguinte, tem polêmica também em São Paulo no futebol paulista, tá? Por quê? Porque o Tribunal de Justiça Desportiva, ele vai aí entregar na tarde desta quarta denúncias contra jogadores e dirigentes do São Paulo. É bom a gente deixar claro que jogadores, muitos, xingaram o árbitro, chamaram de safado, mandaram tomar naquele lugar. Só que é maravilhoso também eu não dever nada a ninguém e não ser politicamente correto. Porque, vamos lá, o árbitro horroroso, o árbitro acabou com o jogo. Aí, eu não tô vendo nada aqui na pauta do Tribunal de Justiça Desportiva denunciando o árbitro, pedindo pro árbitro ser punido, pedindo pro árbitro ser afastado. O árbitro acaba com o trabalho do jogador, acaba com o trabalho do treinador, acaba. Porque, me desculpa, ele marca um pênalti que muitos acharam inexistente. Ele não expulsa um jogador que foi unanimidade que deveria ser expulso. E aí, o que acontece? Vai ser punido, vão ser punidos de novo os jogadores, vão ser punidos de novo os dirigentes. A minha pergunta é, eu sou a favor da punição de jogador que xingou? Sou, mas tem que punir o árbitro, e o árbitro não vai ser punido. Ele vai continuar apitando, vai continuar fazendo as besteiras, as bizarrices dele, e o jogador vai pegar gancho, o dirigente vai pegar gancho. É isso que eu falo. O futebol brasileiro é uma várzea, né, Felipe Monteiro? É uma várzea o futebol brasileiro. E aí, já que eu não devo nada a ninguém, já que eu não faço questão de ser politicamente correto, ai que feio, chamou o árbitro de safado. Mas o árbitro pode fazer todas as bizarrices que eles fazem, prejudicando o trabalho de jogador, dirigente e prejudicando o torcedor. Então eu já começo o bate-pronto, deixando claro, quer punir jogador, TJD, peça também para punir árbitro, que prejudica o trabalho de todo mundo, e vai aí denunciar Rafinha, o Wellington Rato, Caleri e o auxiliar Stefano Kiremidian. Quiseram me ferrar com esse nome, mas eu falo porque eu sou poliglota, né? Kiremidian Neto foram denunciados, além do presidente Júlio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte, que esse aí pode se lascar ainda mais até na justiça comum, e o adjunto Fernando Bracali Ambrogi. A pena prevista aos atletas e ao auxiliar é de 1 a 6 partidas. Aos dirigentes pode chegar de 15 a 180 dias. Ao árbitro, que foi o maior responsável por tudo o que aconteceu, nada. Já deve estar apitando, já deve estar soprando o apito, fazendo as bizarrices dele, já deve estar fazendo besteira pra tudo que é lado, mas no árbitro não toque, porque todo mundo é ruim, então se tirar, não vai ter árbitro. É essa a desculpa de sempre, mas eu não gosto de ver jogador, dirigente, todo mundo punido pela lambança do árbitro e o árbitro saindo ileso. Jogadores vão ser punidos, dirigentes vão ser punidos, a gente sabe que vão. E o árbitro não vai, Vanderlei Nogueira. Aí eu acho uma palhaçada. Porque eu sou um. Não vou mentir, não. Eu acho que no sangue quente eu xingaria também. Pô, tô lá, dando a vida, treinando, um clássico contra um grande rival, que é mais forte que o meu time. O cara vai me prejudicar em vários lances. Me desculpe, eu não tenho sangue de barata. Eu não vou falar, oi, senhorzinho, parabéns pelo seu trabalho, mas você poderia marcar aquilo, né? Poxa, aí vai pro escambau também, todo esse papelão aí de só querer punir jogador e dirigente e o árbitro não querer punir. Que a arbitragem é ruim, a gente sabe no Brasil, nós falamos aqui no programa todos os dias isso, que a arbitragem é muito ruim. Que a gente prega sempre que o árbitro seja punido como? Afastado, não vai trabalhar por algum tempo? É uma possibilidade. Se entenderam que ele foi tão trágico na arbitragem, é que o departamento de árbitros e da federação que haja, que coloque para reciclagem, faça qualquer coisa. Essa é uma outra conversa. Né? Sobre os 3 lances polêmicos que a gente já falou aqui, eu pelo menos já dei a minha opinião.
Já falei muito desses três. Acho que o Rios tinha que ser colocado para fora, sem nenhuma dúvida. Foi o grande erro da arbitragem, foi essa. Mas eu não sei se é para essa tragédia toda. Depois, o pênalti no Luciano, eu não marcaria, mas ok. E aquele lance do Rafael, é de pura interpretação. Há quem poderia marcar e aquele que não decidir não marcar. Acabou, liquidou. É isso. Não foi para aquele escândalo todo no corredor da arbitragem, não foi no campo. Veja que você deu um exemplo, eu estou jogando, fico com sangue quente e xingo o árbitro. É uma coisa. Agora, ir para o corredor, isso acontece em todos os estádios. Todo mundo sabe onde passa o árbitro, onde é o vestiário do árbitro. Vai lá na pressão. E outra coisa, eu pensei muito no Flávio, porque a gente fazia teatro aí. Me segura. Sabendo que tem 8 policiais na frente. Veja a imagem lá. 8 policiais na frente e o cara no ombro do policial. Não, me solta, que eu vou pegar você. Árbitro. Você entendeu? Quer dizer, é um teatro. Foi desproporcional a esculhambação. Foi uma esculhambação do presidente do São Paulo, do diretor de futebol de São Paulo e dos jogadores que estavam lá. Eles estavam na tribuna, desceram para dar uma dura na arbitragem porque não gostaram do que viram. E aí tem que assumir. Tudo filmado, foi exatamente contrapondo o que disse o presidente na entrevista. O presidente disse lá para todo mundo ouvir, me corrijam se eu estiver equivocado. Com dezenas de microfones, o Caleri não fez nada. Só faltou chamar o Caleri de frade franciscano. Aí as imagens mostram completamente diferente o que disse o presidente do São Paulo. Então, eu acho que será uma molezinha para o tribunal julgar o caso. Pena, não sei o que vai acontecer. Normalmente, o tribunal é frouxo. Normalmente é fraco. Principalmente com os árbitros. Claro. Árbitro nunca é punido. Mas eu não tô, você sabe que eu não defendo a arbitragem. Eu sei, mas então a gente tem que começar a cobrar, porque só jogador e dirigente que é punido, pô. Mas aí o árbitro, que é o que causa toda essa confusão, ele sai rindo, porque ele faz um bando de besteira e depois anota lá na súmula. Ai, fulano me chamou de safado. Ai, não sei o quê. Cara, ele é árbitro. Ele tem que estar preparado para ser um pouco também questionado se ele fizer besteira. O grande erro dele foi não ter colocado o Rios para fora. É isso. A meu ver. Para mim, não. Tá bom. Para mim, não. Mas aí o departamento de árbitros, ou quem tem que punir árbitro, que haja. Eu estou me referindo a esse episódio que nós estamos abordando aqui. O tribunal vai julgar esses caras. Todos. Essas pessoas. Todas. Envolvidas no esporte. Eu acho que será uma punição branda. Não vai usar tudo aquilo que a legislação impõe. Por vários motivos. Política. Se fosse para punir o presidente do Nogueirópolis ou os jogadores do Nogueirópolis, molezinha, pena máxima, pau. É assim. Agora são 2 clubes grandões. O presidente da federação já chamou os 2 presidentes num ato de pacificação. Isso está muito claro isso. Eu não acho que vai ter uma punição, mas tem que ter alguma coisa. É muita esculhambação. Achar que o Abel turbina a violência no futebol, você pode falar o que você quiser do Abel. Por exemplo, que eu concordo, hein? Ele é chato, ele não gosta de dar entrevista, ele acha que a escalação dele é a perfeita, nunca comete um erro. Ele tem discursos professorais, tem uma série de coisas o Abel, além de ser um espetacular treinador. Mas dizer que ele turbina essa animosidade que vivemos nos últimos tempos no futebol é um exagero, um enorme exagero por parte do São Paulo. E o São Paulo devia saber que o exagero enfraquece a causa. Então, você pode falar tudo do Abel. Ele é chato, eu também acho ele chato. Mas dizer que ele turbina a violência é exagero. Agora, Bruninho, essa situação que o Vanderlei falar, vai ser punição branda. Eu questiono a questão do árbitro. O árbitro que gerou todo o tumulto. Geralmente é o árbitro. A gente sempre fala aqui o quão ruim é a arbitragem no Brasil. Agora, não é muito cômodo pro árbitro, porque o árbitro, nesse momento, ele tá dando gargalhada. Ele tá apitando, ele tá fazendo o trabalho dele, ele prejudicou todos esses jogadores, porque ele colocou lá na súmula. Pra mim, é igual o filhinho dedo duro da mamãe. Ele vai e provoca. Ele fica provocando. Aí vai o outro, dá-lhe uma porrada. Aí ele chora, vai pra mamãe, mãe, fez isso comigo.
Aí vai a mãe e bota o irmão mais velho de castigo. Aí o mais novo, que ficou botando pilha, tá livre. Inclusive queria chamar atenção pro seu cabelo. Sim. Um corte de cabelo, Bruninho, para de ver mulher pelada durante a transmissão do jogo. Mas não era comigo, não. O Nilson César ontem falou, estão vendo mulher pelada. Era com o PH e Guilherme, não era comigo, não. Então é Pedro Henrique Sperber e Guilherme Silva. As acusações do Nilson foi contra eles. Transmissão do jogo. Pastor. Agora, Bruninho, quando que árbitro vai começar a ser punido? Que a gente sempre fala, e eu quero saber do Flávio Prado também, a gente sempre fala que os árbitros são ruins. E me desculpa, cara, eu sei que eu vou ser mal encarado, porque, cara, futebol o sangue esquenta. Eu garanto que você, que é uma calma do caramba, em futebol, você briga, eu me transformo completamente em futebol. Eu já sou maluco fora do futebol. Agora, o cara faz besteira. Tudo bem, o jogador tem que ser punido? Tem, mas o árbitro também tem. É assim, eu acho que nesse caso o São Paulo se comportou pior que o árbitro. Acho que eles exageraram muito. Eu acho que teve um erro grave, foi a expulsão do Rios, não a expulsão do Rios. Eu não daria o pênalti que ele deu pro Palmeiras, mas já ouvi muitas opiniões diferentes que dariam, então não é um erro grave. O pênalti que ele não deu pro São Paulo eu também não daria, mas já ouvi de gente que acha que deveria ter sido marcado. Acho que os dois pênaltis são discutíveis, eu não daria nenhum dos dois. Mas tem gente, muita gente que tem outra opinião. Mas a expulsão já muda o jogo. Muda. Mas o que, principalmente a postura do São Paulo foi totalmente exagerada e para mim não tem nada a ver com revolta, tem a ver com jogar pra galera. É jogar pra torcida. Principalmente em era de rede social, nossa senhora, o que tem de dirigente que gosta de jogar pra torcida, eu sou um de vocês. Se o dirigente é um dos torcedores, ele não serve pra ser dirigente. Senão você faz um sorteio na arquibancada e bota lá pra ser dirigente. Se o dirigente for igual ao torcedor, ele não tem que estar nesse cargo, ele tem que estar fora. E o dirigente hoje ele quer mostrar que ele é um torcedor, e ele não tem que ser torcedor. Eu já falei aqui ontem, meu time é o São Paulo. Se o presidente do meu time, o diretor de futebol, não fosse São Paulino, eu não ia achar nenhum problema. Eu quero que ele trabalhe direito, eu não quero que ele torça. Quem tem que torcer é quem vai na arquibancada, ele tem que trabalhar direito. E a postura dos dirigentes do São Paulo foi de jogar pra galera. O diretor de futebol não tem que ficar no corredor xingando o treinador do outro time. Que aí já viu como o negócio já saiu do árbitro, já foi pro Abel. O que o Abel tem a ver com isso? Já foi, ou seja, a torcida do São Paulo não gosta do Abel porque ele é técnico do Palmeiras, então eu vou agradar a torcida do meu time, vou xingar o vilão do outro time, o cara que está ganhando tudo no rival. Então é uma coisa para jogar para a torcida. O Casares, ele não chegou a ofender, ele também citou o Abel indevidamente, mas não chegou a ofender ninguém, mas também acho que aquele discurso foi bem exagerado, falando alto, aos berros. Acho que era o discurso para ele fazer sentadinho na mesa de coletiva, apontando, acho que errou aqui, acho que acertou aqui, acho que errou aqui. Nunca vi um discurso reclamando da arbitragem quando o time dele é ajudado, e aí eu não digo só do São Paulo, eu digo de todos. Eu nunca vi. E os três jogadores, o Caleri, o Rafinha e o Wellington Rato, eles não jogaram. Eles não tinham nem que estar lá, eles não jogaram. Eles tinham que estar na tribuna, lá em cima. Eles estavam fora do jogo. Então, acho que a arbitragem ela cometeu um erro grave no lance do Richard Rios. E aí cabe ao Patrício Lostou, argentino, que é o chefe da comissão de arbitragem, conversar com o árbitro, puni-lo, enfim, o que ele acha que deve fazer. Inclusive, eu li uma coluna hoje do Porcari dizendo que o Patrício Lostou está assustado com como é a postura do futebol brasileiro com a arbitragem. Ele falou que ele não esperava que fosse um negócio tão hostil, tão reclamação, e ainda estamos no estadual, ainda estamos. O jogo de domingo não era um jogo que valia nada, né? Falando bem claramente. Então, assim, o árbitro, acho que ele errou feio no lance do Rios, mas acho que a postura do São Paulo foi bem pior. E acho que não tem a ver com revolta, não. Acho que tem a ver com jogar pra galera. Eu vou agradar minha torcida. Acho que a intenção foi mais essa. Agora, Flávio Prado, já entrando nesse assunto, né, do Abel Ferreira. Porque o São Paulo vai e ele faz uma nota oficial. Eu vou até ler essa nota oficial, mas só antes de entrar na nota, porque ele deixa claro que o clima hostil, um dos maiores vilões pro aumento da hostilidade entre São Paulo e Palmeiras pro São Paulo é o Abel Ferreira. E aí, é o que eu falo, eu acho muito recalque
Que aí também, não é culpa do Abel Ferreira, como não foi culpa do Abel Ferreira se a arbitragem errou no Clássico, que eles falaram, é culpa do Abel, português de M, porque ele quer apitar o jogo. Gente, quase todos os treinadores do Brasil querem apitar jogo. Isso. Quase todos os treinadores do Brasil reclamam, gritam do lado de fora. O Abel pode reclamar mais? Pode. Agora também vira um complexo de inferioridade, me desculpa. Porque o Abel chegou no Brasil, tá ganhando tudo, ganhou 2 Libertadores, ganhou 2 brasileiros, ganhou Copa do Brasil, ganhou 2 paulistas. Tem que respeitar o trabalho do cara. Em vez de ficar recalcado, com inveja, tenta fazer igual. Agora, falar que é culpa do Abel, a hostilidade entre Palmeiras e São Paulo, entre Palmeiras e Corinthians, sempre teve rivalidade, sempre teve briga. Gente, na época de Edilson, Vampeta, Edmundo, era muito pior. E não tinha o Abel Ferreira. Era pancadaria dentro de campo, era embaixadinha, era porrada. Então não venham também querer tornar o Abel Ferreira o vilão por ele ter... Ele é marrento, mas ele é bom, tem que aturar. E a culpa não é dele. Agora, Flávio, eu vou ler aqui a nota do São Paulo e depois eu vou querer seu comentário sobre essa situação. Dirigentes, técnicos, jogadores e demais pessoas envolvidas no futebol não devem agir com violência. Repudio quem maltrata jornalista, retirando seu instrumento de trabalho das mãos, quem chuta microfone, quem peita jogador do time adversário, mesmo não sendo atleta. Enfim, temos todos juntos de trabalhar para combater esse tipo de situação, tanto dentro como fora de campo. Tudo isso eles listaram aí, erros do Abel Ferreira. Erros que a gente, quando ele fez, criticou aqui. A situação do repórter, a situação dele ter encarado o Caleri. Mas daí a falar que o clima hostil em Clássico é por causa dele, Flávio Prado, eu lembrei aqui. A gente tinha Edilson, a gente tinha Edmundo, a gente tinha o Júnior Baiano. A gente tinha situações aí que tinha polêmica doidada, o Marcelinho Carioca. E não tinha o Abel Ferreira nisso tudo pra quererem culpar o cara pelo clima hostil, Flávio Prado. Flávio, antes de você falar... Claro, por favor. Preciso falar. 10 segundos. Poxa vida, doce essa declaração por um clube que há algumas semanas expôs o Gabriel Sá publicamente porque ele é um repórter crítico à administração do São Paulo e, inclusive, até agora, não o credencia para participar de entrevistas no São Paulo. É só isso. E falaram que foi um absurdo que ele tirou o celular do repórter. Então já é um desrespeito do São Paulo também com o repórter. Flávio. Bom, antes de mais nada, ninguém criticou mais o Abel Ferreira esse tempo todo do que eu, né? O Abel Ferreira não fez nada. Domingo ele não teve nada com isso. Nada. O argumento do Abel Ferreira veio não sei de onde. Tem nada a ver com o Abel Ferreira. Nada a ver. O árbitro errou no lance do Richard Rios, sem dúvida. Nos outros, eu achei que o pênalti a favor do Palmeiras foi. Mas tem quem não acha, e a história do Luciano, achei que não foi, mas também tem quem não acha. Portanto, o lance tem tanta divisão de opinião. Você tem que dar, no mínimo, respeito da dúvida, ao direito da dúvida. O lance do Richard Rios é que eu acho que ele errou efetivamente. Os jogadores não tinham que estar lá onde estavam. A cheadeira do São Paulo foi porque o São Paulo foi prejudicado no lance do Richard Rios. Não se fala em termos de melhorar o futebol. E aí, quando se joga a animosidade para o Abel Ferreira, dá a impressão que alguém está preocupado em melhorar o futebol. E não é. Não é verdade. Se fosse ao contrário, o Palmeiras ia pular e o São Paulo ia achar que estava tudo certo. Ninguém pensa no todo. Por isso que não vai sair liga nenhuma, não vai sair coisa nenhuma. Então, é exatamente nessa linha que a coisa funciona. Quando o Bruno fala é mais pra galera, é verdade mesmo. E eu acho que todos os caras que estavam envolvidos na história têm que ser punidos, sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive o árbitro que foi mal, mas aí quem tem que punir é a Federação Paulista de Futebol. Com a devida ressalva que a Federação orienta errado, né? Você vê as falas do VAR, você vê claramente há erros de interpretação, de análise do VAR.
É um negócio impressionante. Então há um preparo muito ruim da federação. E sim, o senhor Lustor tem razão. Aqui se joga muito a culpa no árbitro. Normalmente, quando você não consegue fazer, se você puder achar alguém, uma hora você acha o Gabriel Sá, outra hora você acha o árbitro. Mas não é só o São Paulo, não. Os outros também fazem a mesma coisa. Dúvida. É que pontualmente nós estamos falando de São Paulo. Mas eu concordo. Mas também a gente tem que apontar a arbitragem, porque a arbitragem prejudica muito o futebol brasileiro também, né? Porque muito ruim. Porque a federação não sabe, tem péssimos orientadores, a CBF tem péssimos orientadores, não há respaldo para os caras, e deveria ter uma norma de que ninguém pode falar com o árbitro. Falou, não tem a suspensão automática com cartão vermelho, com 3 amarelos? Falou pro árbitro, falou boa tarde pro árbitro, tá fora do próximo jogo. Criticou o árbitro 5 jogos. Não interessa o que você falou. Multa, punição, não tem que falar com o árbitro, tem que deixar o árbitro quieto. E aí teve no final de semana uma reunião da board onde eles iam aprovar só o capitão se aproximar do árbitro. Não sei por que razão não aprovaram, tinha que ser assim. Ninguém pode chegar perto do árbitro. O árbitro tem que ficar na dele. O capitão tem alguma coisa para comunicar, ele vai e chega. Se não houver o mínimo de blindagem, o mínimo de paz para o cara trabalhar, já não são grande coisa. E ainda pressionados do jeito que eles são, os clubes, os jogadores, eles usam muito a incompetência deles em cima do árbitro. Então eles enchem o saco do árbitro, porque um erro do árbitro justifica a má performance deles. Os jogadores também não são de alto nível. Eu falo sempre, os grandes jogadores de alto nível do Brasil estão lá fora. Os daqui, eles não conseguem fazer um jogo de alto nível. Tanto que ninguém falou de futebol no Palmeiras e São Paulo. Foi, de novo, um jogo fraco. Então, quando você acha alguém para você terceirizar a sua culpa, da sua incapacidade de fazer um grande jogo, fazer um grande espetáculo, então você enche o saco, você provoca o árbitro, você cava a falta, você tenta evitar que a bola role, porque aí não aparece a sua deficiência. É mais ou menos aquela história da parada técnica, lá quando os técnicos mesmo pediram para parar porque eles não tinham o que falar. Então é isso, se você conseguir terceirizar, então o primeiro cara que você vai desestabilizar é o árbitro. Os caras já não são grande coisa, são mal orientados, ainda não tem respaldo, então é fácil você terceirizar. E de novo, não é só o São Paulo não, pontualmente é o São Paulo, mas todos agem igualmente. Já aconteceu o mesmo caso com relação ao Palmeiras, o Palmeiras vai agir da mesma forma. É uma lástima, nós não vamos a lugar nenhum, vai ficar sempre nisso. Mas você acredita que nesse caso é covardia com o Abel? Que não tem nada a ver com a Abel, a hostilidade? Claro nada, né? Claro que não. E o Flávio, eu não sei nem se você fala. Você já falou que você ficou chateado com o Abel? Que ele fez lá de pedir pra imprensa? Não, você não fala isso. O quê? Que ele pediu para um amigo seu, eu esqueci o nome, pra não pisar mais no clube, pra ser demitido, inclusive, de uma empresa, não teve? Não foi ele, mas foi o que gerou toda a situação do Paulo Roberto Martins. Uma lástima é que a empresa tenha aceitado isso, né? Porque o Palmeiras pediu para ele ser demitido, Ele pediu Porta-voz. Ele falou alguma coisa que desagradou o técnico, parece que ele tentou se aproximar e não houve, o Abel se negou a conversar com ele, que eu já acho uma lástima. Se alguém quer te pedir desculpas, o mesmo tem que fazer ouvir. Mas o pior de tudo foi o comportamento da empresa que aceitou. Sem dúvida. Se ele trabalhasse aqui na Jovem Pan, sinceramente não teria acontecido isso não. O cara pode até reclamar, deve ter. O Vanderlei, quando era o nosso coordenador, o que ele ouvia de reclamação ao meu respeito, primeiro eu fico feliz. Quando o cara não reclama de você, não. Se o clube não reclamar de você, é que você é chapa branca. Se não for chapa branca, o clube vai reclamar. Fatalmente, você vai falar um dia de um e do outro, todos vão reclamar de você. Se eu não tiver respaldo da sua empresa, que é o que eu estou querendo que dê para os árbitros. E aí, infelizmente, não houve um respaldo da empresa que ele trabalhava. E no final da história, ele entrou em depressão, acabou morrendo, mas é outra situação. Não impacta diretamente aí. Nesse caso, o Abel Ferreira não teve culpa de nada. Achou-se alguém para terceirizar junto com o árbitro o fato do São Paulo não ter conseguido ganhar no Palmeiras. Agora, Vanderlei, já que você tocou nesse assunto, né? Diz na nota o seguinte: repudio quem maltrata jornalista retirando o seu instrumento de trabalho das mãos. E aí, você lembrou o caso do Gabriel Sá, que trabalhou com a gente aqui na Jovem Pan. O Gabriel Sá, muitas vezes ele tem informações privilegiadas porque ele tem muita fonte dentro do São Paulo e ele dá muitos furos jornalísticos que incomodam muitas vezes o São Paulo. Agora, também foi uma covardia com o Gabriel Sá. Expuseram o repórter para a torcida inteira nas redes sociais do clube e proibiram o garoto, que ele é um garoto ainda, de entrar no São Paulo. Ele não faz as coletivas de imprensa, não é isso? Não faz. E não é credenciado para isso. Se eles repudiam maltrato a jornalista, tá estranho. Não, e ele colocou na nota aí, impedir o instrumento de trabalho. Então, não tem um discurso aí. Então, isso acontece e não é só esse o caso. Há uma seleção natural. Cobertura crítica não é bem aceita em nenhum clube. Não é, São Paulo?
O Palmeiras, recentemente, a presidente convocou uma entrevista coletiva, não com as meninas, mas antes disso, com jornalistas selecionados por ela. Aqueles mais críticos não foram chamados naquele encontro. É uma coisa óbvia, isso acontece no Corinthians. O Corinthians, o novo presidente, nas primeiras entrevistas, e o antigo, então, nem é importante citar. Mas o novo presidente, nas primeiras entrevistas, ele sempre procura aqueles mais doces. Eu não estou criticando quem vai na entrevista, estou criticando a postura dos clubes. As perguntas incômodas, os treinadores, nenhum deles gosta, inclusive o Abel Ferreira. Obviamente. Então, é isso que acontece. Agora vem com um discurso de que está pregando como se fosse uma associação defensora dos jornalistas, dos repórteres. É cascata, tudo isso é cascata. Acredite quem quiser acreditar. Eu não acredito, eu acho que é uma briga de poder, é uma briga de egos, entendeu? É uma briga de egos. Os dirigentes, se existe quem turbina animosidade no futebol, tem um grupo que até jornalistas, eu concordo, mas se existe um grupo, você pode estar lá um setor com destaque, que são os dirigentes esportivos. Eles turbinam animosidade. Essa é uma verdade indesmentível. Jogando para a galera, jogando para a arquibancada. E, lamentavelmente, muitos embarcam nisso. Agora, tem essa situação de Federação Paulista convocar reunião de Casares e Leila para apaziguar. Foi ontem. Eu acho tudo isso também uma lorota, uma busca de mídia. Vamos ganhar uma mídia? Vamos fazer uma reunião aqui, vamos... pelo amor de Deus, um tem um contato do outro, um fala com o outro. Se precisar... Também é muito exagero também, é muito circo, né, Bruno? E eles têm boa relação, inclusive. É um circo também. A Federação Paulista agora convoca uma reunião. É circo pra bobo acreditar. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Você é tribunal. Eu sou presidente da federação. Amanhã você vai julgar os dois presidentes. Ou presidente de clube importante. Tá certo? Amanhã. Só que hoje você sabe que o presidente da federação, o tribunal é dentro da federação, ok? O presidente do tribunal sabe que ontem o presidente da federação recebeu para pacificação 2 dirigentes que você vai julgar amanhã. Você vai com a mesma firmeza, lembre-se que nós estamos falando da justiça esportiva, não estamos falando do Tribunal Internacional Penal, tá certo? Tá certo? Tudo política. Você vai com a mesma intenção ou você vai falar, poxa vida, eles já ficaram amiguinhos lá na sala do presidente? Sabe? É tudo um teatro, tudo uma... É um circo. Eu prefiro falar de circo. Porque trata o torcedor como um palhaço. É uma encenação. E você imagina, agora eu não estou defendendo, você imagina a arbitragem, os árbitros. Se você acha que é desproporcional a força de um lado com a força do outro. É completamente desproporcional. Eles estão sendo péssimos na execução do trabalho no Brasil todo? Sim, é verdade. Mas eu acho que tem que pesar isso. Para começar, um erro de estrutura. Não surgiram novos árbitros, não tem árbitro. Veja, atenção, é como se fosse, olha, todo mundo avisando, vai faltar água, vai faltar água. Está todo mundo avisando isso. E não tem árbitro. Então, o melhor árbitro que você pode imaginar, pode citar o nome, Klaus, Daronco, qualquer um mais veterano aí, por maior a lambança que ele cometa, ele vai trabalhar na próxima rodada, Asmar. Não tem árbitro para substituí-los. Então, analisem o quadro todo. Isso não apaga ou diminui a crítica quando comete erro. Aqui todo mundo cometeu. O grande erro crasso, foi não ter colocado para fora o Rios. E naquele jogo, o Palmeiras, a meu ver, no conjunto da obra, foi favorecido. A não expulsão do Rios, foi visitante, manteve um tabu, continua invicto, jogou diante de 50 mil torcedores, só teve vantagem, saiu lá comemorando. E o Abel feliz da vida. Quando ele passou, falou, não me deixaram falar. Ele adorou aquilo. Já que todo mundo tem essa sensação que se existe alguma coisa que o incomoda, é na base da forçada, é a entrevista pós-jogo. Não só para ele, para vários outros treinadores também. Agora, família Prado,
É um circo essa situação de reunião. Sim. Leila, Casares. Dedinho, dá o dedinho. Dá o dedinho. Para, pô. Gente, isso aí é uma... Você acha que o Júlio Casares é inimigo da Leila? A Leila é inimiga do Júlio? Não. Outro dia eles estavam nos beijinhos aí, trocando estádio e tal. Na Libra. Que é o legal. Inclusive na Libra. O que é legal. Tem que ser assim mesmo. Imagina, pô. São pessoas civilizadas. A Leila é uma baita empresária. O Júlio até outro dia trabalhava em altíssimo nível, em emissoras, inclusive, de televisão. É um baita de um profissional, um cara... Pô, que é isso, jeito do mercado. Isso é bobagem. Vamos dar o dedinho, fazer fotinho e tal. Vai te dar o dedinho, é pra brigar ou é pra ser... Não, é pra apaziguar. Dedinho mindinho. Pra fazer as pazes. Então vamos dar dedinho. Quero a foto do dedinho. E uma coisa... Vamos arrumar o que fazer, vai. Porra. Uma coisa nesse caso, né? Eles que estão negociando de direito de TV, liga, enfim... a Federação Paulista de Futebol ela é parceira dos clubes. Se você quer as pessoas quando falam de liga, elas costumam falar em rupturas, né? Quem imagina, né? Quem gostaria que tivesse uma liga organizada pelos clubes, sem a CBF, sem as federações, com um calendário melhor, por exemplo. O grande problema do nosso calendário são que os estaduais têm 16 datas. E eles têm 16 datas porque as federações são a maioria no colégio eleitoral da CBF. Um monte de buraco, né? Ontem não teve jogo, semana que vem não vai ter de novo. Além de 16 da 19, um monte de buraco no meio disso aí. Então, se você é parceiro, e ok, você é parceiro, tudo bem, é assim a realidade. É parceiro da federação e da CBF também. Não há nenhum clube que é claramente oposição à CBF. Ou seja, não existe a menor intenção de romper com nada. Ok, não querem romper, não rompam, mas quem vier com esse discurso não está falando a verdade. Na política no futebol, como eu falei outro dia, assim, a CBF, as federações, elas são ótimas vilãs, porque ninguém torce para a CBF, né? Não estou falando da seleção de futebol, falando da entidade. Ninguém torce para a CBF, ninguém torce para a Federação Paulista. Então é bom que eles existam para que todas as bobagens que os dirigentes de clubes fazem caiam na conta deles. E os clubes têm torcedores, aí você joga pra galera. Aí você, de certo modo, se você critica a arbitragem, você está criticando a federação. Mas você é parceiro da federação? Se você acha que a arbitragem da federação é muito ruim, você devia romper com a federação se você está tão revoltado. Não há ruptura nenhuma. A boa relação é boa. E se for boa, e não tem nada contra a relação ser boa. Querem que tenha uma boa relação, tenha. Mas não vem com um discurso forte, que absurdo. Se estão te roubando, rompe com a federação. Então, se você acha que está sendo prejudicado de propósito. Teve essa reunião. Os dois clubes levaram na boa, foi cordial, como disse o Flávio Prado, é um circo, é um teatro. Eles se dão bem, só que eles têm que jogar pra galera, que é o que o Bruno fala. Vai o presidente do São Paulo, grita, suado, reclama. Vai a Leila, reage. Eles têm uma boa relação. Só que apesar dessa reunião, pra apaziguar, que eu acho uma palhaçada também, não tem que ter reunião nenhuma, a Federação Paulista não tem que ficar fazendo, como diz o Flávio Prado, dedinho para fazer as pazes dos clubes. Agora, mesmo com o encontro sendo considerado positivo pelos envolvidos, Leila Pereira e o Palmeiras não abrem mão de uma punição a Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo, que chamou o técnico Abel Ferreira de português de M. De merda, né, gente? Pra gente dar a informação direito. Em vídeo vazado do pós-jogo no Morumbi. E aí, será que o Belmonte pode ter uma punição maior por ter sido dessa forma ou não? Ele pode ser mais punido na justiça comum, mas ali no TJD, que é a justiça desportiva, você acha que não? Eu acho que se o tribunal punir alguém, eu não sei se vai punir, mas se punir alguém, entre todos os citados lá, vai sobrar a maior parte para o Belmonte. É o que eu acho, se tiver que pesar lá. Não sei o que vai fazer o tribunal. Fora do campo, aí tem aquele discurso que o Palmeiras está pensando ir para a justiça comum, então acho que não vai. Ela exige claramente na nota que o tribunal da federação puna o Belmonte principalmente. É isso que o Palmeiras está dizendo na nota, por outras palavras. É exatamente isso. E ela não tem que... Agora, o tribunal pode até absolver. Não vai seguir o que está pensando o Palmeiras.
Por enquanto é só jogo de palavras e eu acho que não vai para a justiça comum. O Abel bate na tecla de que sempre que ele faz uma bobagem, ele é punido. Já que fizeram uma bobagem com ele, ele também quer que aquele que cometeu a bobagem seja punido. Esse é o cenário todo. Lembre-se que tudo isso passa por gabinetes onde, fundamentalmente, a política tem um peso especialíssimo, que é na Federação Paulista de Futebol, estamos falando de futebol, é a mesma coisa na CBF, claro, mas federação, um presidente de um clube importante, a presidente de outro clube importante, são parceiros. Lembre-se, todos que estamos nessa indecisão de Libra e Forte, né? Libra e Forte, o presidente da federação é parceiro, digo, na filosofia da Forte e não da Libra. Então tem uma série de coisas aí em peso. A discussão deles é muito mais profunda quando está acontecendo em gabinetes. O que acontece fora dos gabinetes, a plateia é o objetivo, o distinto público, tanto de um como de outro.